Notícia de sucesso no Flamengo. Mengão ganha 2 reforços para a decisão. Vamos falar sobre isso, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, pô, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal. Botão aqui embaixo, se inscreveu, toca aí meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. O elenco do Mengão se representou hoje ao CT Nindrubu na parte da manhã, às 9h30 da manhã, após a folga dessa segunda-feira. O elenco se representa com foco total na partida diante da equipe do Estudiantes. O Flamengo vai ser o professor que vai reprovar o Estudiantes na prova da Libertadores. E, Pedrão, nível pra ser nossa essa daí, né? Ô, Paulinho Gogó, toma cuidado aí, hein? Rapaz, Felipe Luiz inicia a preparação com 2 treinos para o jogo contra o Estudiantes, né? Hoje e amanhã. E conta, quem sabe, com o retorno de Varela, Alexandro e Jorginho. Eu vou trazer informação sobre esses atletas. Inclusive, o Departamento Médico do Flamengo soltou o novo boletim médico desses atletas que ficaram de fora da viagem para Caxias do Sul em função de problemas físicos, beleza? Vamos lá, minha galera, vamos avançando. Hoje tivemos aí o goleiro Agustin Rossi conversando com a imprensa no CT Jorge Elal. A gente vai repercutir também algumas falas aí do Rossi, inclusive projetando o duelo diante da equipe do Estudantes, beleza? Pessoal, o negócio é o seguinte, a programação do Flamengo, tá? Para o jogo da volta das quartas de final da Libertadores contra o Estudiantes, né? O Flamengo tem Estudiantes na ida, depois tem o Vasco no Maracanã, depois tem o Estudiantes na Argentina e depois tem o Corinthians e São Paulo. O Flamengo já definiu esse planejamento, já definiu a sua logística, tá? No dia 23 desse mês, tá, pessoal? Que eu tô falando, de setembro, tem treino na cidade do Rio de Janeiro pela manhã, mais viagem para a Argentina. Então, tradicionalmente, o Flamengo ele viaja um dia antes para as suas partidas, né? Mas como é um jogo importante, uma partida de Copa Libertadores, né, quartas de final, o Flamengo vai na terça-feira para a Argentina, não vai na quarta-feira, tá? Mesmo o jogo sendo na quinta-feira, tá? Então, dia 23, o Flamengo treina na quarta-feira da semana que vem e viaja para a Argentina. No dia 24, na terça-feira da semana que vem. No dia 24, na quarta-feira da semana que vem, tem treino no CT do Defensa e Justiça, pessoal. CT esse do Defensa e Justiça que fica ali mais ou menos de 30 a 40 quilômetros da capital Buenos Aires. Ele fica numa região ali na Grande Buenos Aires. Provavelmente deve ser mais próximo ali de La Plata, né? Onde o Flamengo vai jogar contra o Estudiante. No dia 26, no dia 27, né? Quer dizer, no dia... Daí tem o dia do jogo, no dia 25, né, o Flamengo enfrentando o Estudiante. No dia 26, após o jogo, o Flamengo volta a treinar no CT do Defensa e Justiça. O Flamengo não vai voltar para casa logo após o jogo contra o Estudiante. Vai dormir na Argentina. Pela manhã, treina no CT do Defensa e Justiça e viaja para São Paulo na parte da tarde. O Flamengo não retorna para a cidade do Rio de Janeiro. O Flamengo vai para São Paulo, tá? Provavelmente vai ficar hospedado lá no Hotel Marriott, né, em Guarulhos, como fica na maioria das vezes. No dia 27 tem treino no CT do São Paulo, tá? Na Barra Funda, porque no dia 28, no domingo, tem o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro enfrentando o Corinthians na Neoquímica Arena. E depois do jogo do Corinthians na Neoquímica Arena, aí sim o Flamengo volta à cidade do Rio de Janeiro. Então o Flamengo vai ficar praticamente aí quase uma semana fora de casa em função desse jogo São 2 jogos fora de casa que o Flamengo vai ter após a partida contra o Vasco, que é o Estudiante, e o Corinthians. Então, para facilitar essa questão logística, o Flamengo definiu esse planejamento, tá? E nós, jornalistas, naturalmente, passando aqui para vocês, beleza? Hoje foi dia de entrevista coletiva. O goleiro argentino do Flamengo, Agustin Rossi, conversou com os jornalistas presentes lá no CT. Deu até uma folga pro Gordola, viu? Pô, o Gordola
trabalha pra caramba, dia de aniversário dele. Mais uma vez, parabéns, Gordola, meu amigo de infância, trabalhando com a gente, faz um excelente trabalho nas redes, no Canal 2, na Pedrão RNTV. Trabalhador excepcional. Dá parabéns aí pro Gordola, rapaz. Porra. E aí, pessoal, o negócio é o seguinte, tá? O Rossi detalhou a adaptação ao Flamengo e diz estar vivendo o melhor momento da carreira. Pois é, vamos ver aqui. Ele que já teve ali bons momentos também com a camisa do Boca Juniors, inclusive sendo eleito o melhor goleiro do Campeonato Argentino no ano de 2023. Vamos ver o que ele falou. Me sinto na melhor fase como goleiro aqui no Flamengo. Falam bastante sobre a minha evolução no jogo com os pés, mas já tive técnicos que me pediam isso. Hoje, com o Felipe, acho que essa característica ressalta ainda mais por conta de como sou utilizado na saída de bola. E, de fato, ele é muito utilizado na saída de bola do Flamengo. Às vezes o adversário vem marcar pressão. Quando você tem um goleiro que sabe jogar com os pés, evidentemente que esse goleiro não tem que pegar a bola, driblar um, driblar dois, não é fazer loucura. Ou então, não é fazer igual o jogo do Fernando Diniz, que só tem essa alternativa de sair jogando curto, né? O Felipe Luiz já tem um repertório maior de saída longa, enfim, com lançamento, mas você ganha superioridade numérica na sua saída de bola. Por isso que é muito importante você ter esse aspecto, né, esse recurso por parte do goleiro da sua equipe, como é o caso do Flamengo com o Rossi. Mas lógico, tem que dar conta do recado ali também quando as bolas irem na direção do nosso gol, e ele dá conta, fez uma grandíssima defesa aí contra o Juventude, né? Por mais que estava impedido, ele, enfim, fez uma grande defesa ali e impediu o gol do Juventude. Ele fala mais. Aos poucos o time vem evoluindo. Jogadores que entraram no meio do ano estão se adaptando cada vez mais. É o caso do Jorginho, do Saul, do Emerson Royal, ainda tem o Carrascal para evoluir aí também, ele que chegou no meio do ano. Vejo que estamos no caminho certo, disse o goleiro argentino do Flamengo. Eu até acredito que o Flamengo fez essa escolha pelo Rossi para falar, porque o Flamengo vai enfrentar uma equipe argentina, uma equipe que o Rossi conhece muito bem, que é o Estudiantes de La Plata. Inclusive, o Rossi jogou no Estudiantes, tá? Nos anos de 2015 e 2016, durante a sua carreira, né? Quando ele era bem jovenzinho ali, jogou apenas 3 partidas oficiais pelo Estudiantes. Ele foi revelado pelo Chacarita Júnior, se eu não me engano, o Rossi. Daí ele passa pelo Estudiantes, vai para o Boca Juniors, onde ele se consolida como goleiro de nível A do futebol argentino. E ele projetou esse jogo contra a equipe de La Plata. Vamos ver aqui o que ele falou. Não existe jogo fácil na Libertadores, em qualquer país. Acredito que vai ser um confronto muito disputado e pegado. Precisamos fazer um bom primeiro jogo, disse o Agustín Rossi. Ele está coberto em razão, o Flamengo precisa fazer uma boa vantagem. Cara, no melhor do melhor dos mundos, cara, 3-0 o Flamengo seria excepcional, até porque daria a chance do Flamengo levar força máxima também contra o Vasco, né? O Flamengo vai ficar com esses jogos seguidos aí, então pode ser que o Felipe Luiz tenha que fazer algumas modificações. A prioridade é o brasileiro, mas tem como manter o brasileiro com prioridade fazendo modificações no elenco, porque para mim é inadmissível o Flamengo cair em Copa Libertadores assim como caiu na Copa do Brasil. Não, porque o brasileiro é prioridade, coisa e tal. Para mim, tem como levar as duas frentes o Flamengo aí, que tem um elenco repleto de bons jogadores, beleza? Que inclusive, como o próprio Rossi falou, estão se destacando. A Conmebol já anunciou o uniforme, tá, da partida entre Flamengo e Estudiantes. O Flamengo vai a campo com a sua camisa, né, o seu manto sagrado rubro-negro, com o calção branco, com o meião vermelho e preto, rubro-negro também. A camisa do goleiro, o uniforme do goleiro inteiro, predominantemente amarelo, né? O uniforme histórico de Raul Plasman em 1981, de Diego Alves em 2019. Então, por isso que o Flamengo tem essa tradição de uniforme de goleiro amarelo também. O árbitro, camisa azul, calção preto, meião azul. Estudiantes, camisa branca com detalhes em vermelhos, calção preto, meião branco. Esse é o uniforme predominantemente do goleiro do Estudiantes. Será bege, já está definida
Aí, inclusive, começa hoje, né? As quartas de finais da Copa Libertadores da América. Possíveis adversários do Flamengo se enfrentarão hoje pelas quartas de final, acho que é às 7 horas da noite, ou já foi às 7 horas da noite, depende aí do momento que você está assistindo o vídeo. Pode sair o possível adversário do Flamengo da próxima fase. Evidentemente, tem que focar no Estudiantes. Não pode achar que já está resolvido, vamos pensar na próxima. Claro que não, né? Por mais que o caminho do Flamengo até a final, no meu entendimento, é mais tranquilo que o caminho lá do outro lado da chave, tem que ter respeito e sem soberba. Galera, Jorjan de Arrascaeta Benedetti é o primeiro jogador a conseguir um duplo-duplo no Campeonato Brasileiro, né? Expressão essa alcunhada pelo basquete, né? Quando um jogador, né, faz mais de 10 pontos e também mais de 10 rebotes ou 10 assistências, né? Tem um triplo-duplo também. O De Arrascaeta, no caso, fez 13 gols e deu 10 assistências no Campeonato Brasileiro. Isso jamais foi alcançado na história do futebol brasileiro, aliás, do Campeonato Brasileiro, para você ver como vem se destacando e certamente pode ser eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro ao final do ano, né? A ver, ainda tem água aí para passar debaixo dessa ponte. Mas na seleção dos melhores eu não tenho a menor dúvida que ele estará. Pessoal, José Botto revela interesse em jogadores importantes da Europa no Flamengo. E ele fala: esta janela teve impacto na Europa, de abrir ainda mais portas do Flamengo para jogadores europeus. Eles estão vendo este tipo de jogadores vindo para cá e se interessam mais para vir. Não vou dizer nomes, mas depois dessas contratações, houve nomes importantes e conhecidos da Europa que mostraram interesse em vir jogar no Flamengo. Olha aí! Inclusive alvos para a próxima janela de transferências que se inicia no início de janeiro. Inclusive, em dezembro já começam, né, as conversas. Eram posições que não necessitávamos. E eu também já disse, às vezes, água a mais mata planta, né? Até água demais mata planta. E nós não queríamos também transformar numa coisa que depois iria prejudicar a equipe, disse José Botto em entrevista. Inclusive, assim, não é exatamente da Europa, mas é um jogador europeu. O Rubem Neves, português, que joga na equipe do Al Hilal, tá com o seu contrato perto de vencer. Um desses atletas aí seria ali o Rubem Neves, né, que é conhecido do José Botto, ele que tá lá na equipe do Al Hilal. Mas quem o José Botto mira e continua na cabeça para contratar para a próxima temporada, o Flamengo almeja a contratação de um zagueiro, né? O Felipe Luiz não coloca muito para jogar a garotada da base. E um desses zagueiros é o Vitão, pessoal, jogador da equipe do Internacional. Tem contrato até o final do ano que vem com o Internacional. Está próximo de vencer. É jovem, 25 anos de idade. Segundo o Transfer Market, o valor de mercado dele está estipulado em 12 milhões de euros. Foi contratado pelo José Botto quando ele dirigia, né, o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Então, é um dos jogadores que o Flamengo continua mirando, o Botto continua nutrindo esse desejo em tê-lo para a próxima temporada. Tem aí uma animosidade entre Flamengo e Internacional em relação ao pagamento do Thiago Maia, que até hoje eles não pagaram o Thiago Maia, então isso aí pode, quem sabe, prejudicar as negociações. O Flamengo até, no início do ano, tentou fazer, olha, Internacional, vamos fazer o seguinte, a gente mata essa dívida do Thiago Maia, eu te dou mais tanto, vocês liberam o Vitão. Eles, irredutíveis, não liberaram, então isso pode ser que prejudique as negociações, mas o Botto continua nutrindo desejo em ter o jogador que trabalhou no Shakhtar Donetsk, e eu acho ele bom jogador, viu? Mas se for também para ficar, porque o Internacional não quer, então vai para casa do chapéu. Eu acho que nas categorias de base a gente tem bons zagueiros, dava para utilizar, mas o Felipe Luiz não confia muito, a ver se no próximo Campeonato Carioca ele não vai utilizar mais os garotos. Pessoal, o Flamengo tem 40... Começou os matemáticos
de plantão a estipular a possibilidade de título das equipes do futebol brasileiro. O Flamengo tem 41,77% de possibilidade de vencer o título, enquanto o Palmeiras tem 40,24%. Está quase igualado ao Flamengo. O Palmeiras, né, se você for pegar o ranking de pontos perdidos, está a 1 ponto do Flamengo, né, de pontos perdidos. Eu estou falando desse ranking de... Muita gente não entende. Pontos perdidos eu falo porque o Palmeiras tem um jogo a menos em relação ao Flamengo e tem 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro. O Flamengo tem 1 jogo a menos em relação ao Cruzeiro. Então é meio como se projetasse o Flamengo vencendo o Sport, o Palmeiras vencendo as suas partidas a menos, fica ali com 1 ponto mais ou menos atrás. E é provável, né, que o Flamengo vença o campeonato. O Cruzeiro também está lá em cima, mas não está tão próximo ao rubro-negro, e a equipe alviverde está com 14,76% de possibilidade de vencer o campeonato brasileiro. Apesar que passa a rodada, vai rodada, isso vai mudando. O Cruzeiro conseguiu uma vitória importantíssima ontem, infelizmente, um golaço do Gabigol, estava secando, não adiantou, enfim, mas é torcer pelo Flamengo. Conmebol anuncia nova regra do VAR para jogos da Copa Libertadores da América. Pois é, torcedor, a partir da próxima fase, o árbitro da Conmebol, a Conmebol no geral, além de passar o lance no telão, o árbitro vai tomar a decisão falando com o clube no estádio, torcedor. Pois é, provavelmente em espanhol, né? Que majoritariamente os países da América do Sul falam espanhol, né? Os árbitros que apitam os jogos do Flamengo são espanhóis, ó, são aqui da América do Sul, falam castelhano, falam espanhol. Então vai ter isso. Já tem, né, no Campeonato Brasileiro, teve no Mundial de Clubes também, né? Quer dizer, no Brasileiro não sei se tem jogo que tem jogo que não tem, é meio estranho isso. Mas na Conmebol vai ter agora, a partir de todos os jogos, beleza? Vamos lá, minha galera. Quem volta contra o Estudiantes, Pedrão? Eis a pergunta, muita gente faz. O Bruno Henrique e o Varela têm boas chances de voltarem a serem relacionados para a partida diante da equipe do Estudiantes. O Léo Ortiz volta de suspensão, né? Aí é Campeonato Brasileiro, tem nada a ver, mas não jogou contra o Juventude de qualquer forma. O Bruno Henrique retorna após o trabalho de controle de carga, que foi mais uma forma ali do Flamengo segurar para o atleta não viajar, porque estava dependendo lá do julgamento do recurso do STJD. Aí assim que o Flamengo chega sem o Bruno Henrique, em Caxias do Sul, a STJD anuncia que concedeu o efeito suspensivo, né? Até meio engraçado. Tô acusando nada, tá? Não tô acusando de nada, só tô falando. Enquanto o Varela já fez atividade com o grupo e deve ser relacionado normalmente. Ele teve um problema aí de pubalgia quando estava presente na seleção uruguaia, mas já tá tudo bem com ele. Por outro lado, a tendência é que, infelizmente, Jorginho e Alexandro continuem fora de combate, pessoal. Tá? O Jorginho, com edema na coxa esquerda, é desfalque desde a partida contra o Grêmio. Antes da data FIFA, o volante sentiu logo após a goleada contra o Vitória por 8-0. O exame não apontou lesão, mas clinicamente o atleta relatou dor. Ele fez tratamento, chegou aí a campo com o grupo na semana passada, o incômodo apareceu novamente. Por isso, deram um passo atrás na sua recuperação. A evolução dele é considerada boa internamente, porém o jogador ainda não faz trabalhos em campo com a fisioterapia. No mesmo jogo, o Alexandro sofreu uma lesão na panturrilha esquerda, está em fase final de tratamento. O último exame de ultrassom apontou boa evolução e o atleta já faz atividades em campo com a fisioterapia, mas pelo curto espaço de tempo até quinta-feira, é improvável que ele seja reintegrado a tempo do jogo de ida contra a equipe do Estudiantes. Mas Bruno Henrique e Varela devem voltar normalmente, o Flamengo ganhando reforço aí para esse jogo diante da equipe do Estudiantes. É uma pena, né? Vamos ver o treino de amanhã que vai bater o martelo, mas tomara que o Jorginho esteja disponível, né? Porque faz muita falta para esse meio-campo do Flamengo. Se inscreva no canal, achando o sino da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.